Breno Altman, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Noite Brasil. Boa noite, Thalita. Boa noite, Leandro. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. E o Breno, a gente estava comentando antes aqui, queria já começar essa conversa, até para a gente esclarecer de uma vez, como é que está essa situação sua em relação a essa denúncia feita pelo Ministério Público de São Paulo, a partir do CONIB, né, que está te processando por antissemitismo. E eu queria entender melhor o que é essa questão penal, onde que ela se enquadra no Código Penal e quais são as consequências desse ato agora e o que você pode fazer, e todos nós que estamos aí no abaixo-assinado e te apoiando aí nas redes, podemos fazer em relação a isso. Bom, é uma denúncia, Leandro, do Ministério Público Federal, não é do Ministério Público de São Paulo. Ah, tá, Ministério de São Paulo. Porque como se trata de crime de racismo, essa é a imputação da denúncia, ela corre na esfera federal. Como é que nasceu esse processo? Nasceu de uma notícia-crime da Confederação Israelita do Brasil, que é a principal entidade do lobby sionista no Brasil. Eles fizeram uma notícia-crime, que é quando um ator da sociedade civil, seja uma entidade, seja um indivíduo, informa ao Ministério Público que sabe da ocorrência de um crime e pede ao Ministério Público que abra a investigação sobre esse suposto crime. O Ministério Público determinou à Polícia Federal que investigasse o crime do qual eu era acusado pela CONIB. A Polícia Federal, há vários meses atrás, eu não me lembro exatamente o mês do ano passado, a Polícia Federal terminou o inquérito e informou que não havia crime algum. Em mais de 95% dos casos, quando a Polícia Federal, na sua investigação, determina que não há crime, o Ministério Público arquiva. O Ministério Público não mantém a denúncia. Neste caso, manteve, apesar da Polícia Federal dizer que não havia qualquer crime. E o Ministério Público, o promotor, o procurador Maurício Fabretti, é o nome dele, é um procurador aqui vinculado ao TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é onde está São Paulo. Esse procurador apresentou uma denúncia à 8ª Vara Penal Federal, tá? Sobre o juiz que vai apreciar o caso. Apreciar. Esse caso chama-se Silvio Gemac. Tá? O que o juiz fará? Ele tem duas opções. Ou ele rejeitará a denúncia, ele pode rejeitar a denúncia unilateralmente, sem qualquer tipo de processo, ou ele pode pedir que a defesa se manifeste, essa coisa toda, mas, enfim, o juiz tem duas opções. Ou ele rejeita a denúncia e morreu o processo, ou ele aceita a denúncia e eu vou a julgamento, em primeira instância. Se eu for condenado ou absolvido em primeira instância, as partes recorrem para o TRF da Terceira Região. Novamente, condenado ou absolvido, as partes podem recorrer ao STJ. Novamente, em certos casos, as partes podem recorrer ao STF. Os crimes dos quais eu sou acusado por esse procurador, em acordo, crime de racismo, considerando os postagens que eu coloquei nas redes sociais constituiriam crime de antissemitismo. Como não existe uma lei própria para crimes de antissemitismo no Brasil, elas são enquadradas como crime de racismo, a lei de 1989. O segundo crime, apologia ao crime. E o terceiro, incitação ao crime. Então, são esses três delitos. Qual seria que incitação eles localizaram nas suas falas? Eles listaram 15 ou 20 posts
que ataca o Estado de Israel, que ataca o sionismo, que defende a resistência palestina. Você acredita, Breno, que essa denúncia feita no Ministério Público Federal por esse procurador é reveladora de como o sionismo está, digamos assim, infiltrado em todo o aparelho do Estado? Ou você acha que essa é uma decisão aleatória, não necessariamente é ligada à força do sionismo em si? Não, isso revela a influência do sionismo tanto no aparato do Estado quanto na opinião pública, né? Quanto nos instrumentos de opinião pública, leia-se a imprensa de direita. Ele tem essas duas presenças, né? O lobby sionista possui muitos recursos financeiros, possui entidades poderosas. Como é que se organiza o lobby sionista? Para a gente não cair numa teoria da conspiração sobre o que é o lobby sionista. O lobby sionista, ele se vincula a uma operação em Israel que existe há muitas décadas, que chama-se Hasbará. Hasbará é uma palavra em hebraico para informação. O Estado de Israel, há muitas décadas atrás, se minha memória não me trai, em 1957, ele organiza o departamento de Hasbará, ou seja, uma estrutura cujo objetivo era organizar a informação e a propaganda no exterior de tal sorte a defender a imagem de Israel. Essa estrutura, ela incentivou ou apoiou tanto instituições pré-existentes quanto criou novas instituições. Isso faz com que o lobby sionista tenha um apoio e uma relação direta com o Estado de Israel, portanto, poderíamos chamar o lobby sionista de lobby israelense. E ele se organiza aqui no Brasil através de dois sistemas. O sistema confederal, o sistema confederativo da comunidade judaica, que é a Confederação Israelita do Brasil, as federações israelitas. Se não me engano, existem federações israelitas em 14 estados. O Brasil possui uma comunidade judaica relativamente pequena, 120, 130 mil integrantes, que teoricamente essa comunidade se faz representar nesse sistema confederativo. Agora, isso com o tempo foi se transformando numa fachada. Esse sistema é muito menos uma representação comunitária e muito mais uma extensão do Estado de Israel junto aos judeus locais e junto à sociedade brasileira. Tá? Não importa qual seja o governo de Israel, a direção da CONIB e a direção das federações, ela segue o governo de Israel. Por isso é correto conceber a CONIB e todo o sistema confederal judaico como uma extensão da Hasbará, como uma agência camuflada do Estado de Israel. Agora, além do sistema confederal, que tem dificuldades, porque o sistema confederal, formalmente, ele é diverso, ele é amplo. Em tese, os judeus não sionistas ou anti-sionistas também deveriam estar representados por essas entidades. Portanto, elas têm que salvaguardar uma certa imagem. Por mais incrível que pareça, o sistema confederal salvaguarda uma certa imagem. Tem que tomar um certo cuidado com a linguagem, tem que tomar um certo cuidado com os procedimentos, com a fachada, não é? Além do que o sistema confederal ele tem rigores legais no que diz respeito ao recebimento de recursos, no que diz respeito à sua atuação no Brasil. Ao lado do sistema confederal, nós temos uma ampla rede de ONGs do sistema sionista, do lobby sionista. Tá? Essas ONGs têm muito mais liberdade de ação, recebem dinheiro de tudo que é canto, recebem dinheiro do exterior, são filiais de organizações do exterior, como é o caso da principal das ONGs sionistas atualmente, que é a Stand With Us Brasil. Ela é filial de uma ONG norte-americana com o mesmo nome, Stand With Us, criada por uns milionários
norte-americanos, judeus e sionistas, de extrema-direita, que apoiam o trumpismo, que apoiam os setores mais reacionários da política norte-americana. Então, você tem ONGs como a Stanley Plus, como o Instituto Brasil-Israel, uma série de ONGs. Por que se optou por expandir as ONGs? Para escapar do controle legal. As ONGs no Brasil, elas são a farra do boi, né? Não só no lobby sionista, mas as áreas. É a farra do boi. Faz rigorosamente o que deseja fazer. O grau de controle é muito, muito pouco. Salvo quando envolve dinheiro público brasileiro, essas ONGs não têm controle. Elas recebem dinheiro de fora, elas fazem o dinheiro que elas bem entendem, assim por diante. Então, a soma do sistema confederal mais a rede de ONGs é o que aqui no Brasil constitui o lobby sionista. O que esse lobby sionista faz? Ele faz várias coisas. Ele faz assessoria de imprensa muito peso, utilizando-se de recursos financeiros que nenhum outro grupo de pressão tem no Brasil. Porque compra publicidade nos jornais, compra publicidade nas televisões, convida os jornalistas com tudo pago, Breno, executiva. Desculpa só interromper, é porque seu áudio começou a ficar baixo e com ruído, assim, abafado, na verdade. E agora? Agora sim. Ah, agora melhorou. Tá bom, tá jóia, ótimo, ainda bem que você me avisou. Pois bem, então, o lobby sionista faz muito trabalho do que se chama de assessoria de imprensa. Compra publicidade nos jornais, convida jornalistas para viajar para Israel, com tudo pago, voo em primeira classe ou classe executiva, hotéis 6 ou 7 estrelas, para conversar com figuras as mais diversas, associadas aos interesses sionistas, patrocina livros de jornalistas, faz um trabalho de cooptação no meio cultural e no meio da imprensa. É uma das tarefas do lobby sionista. Segundo, o lobby sionista se relaciona com as empresas judaicas aqui no Brasil, com as empresas de empresários judeus pró-sionistas no Brasil. E essas empresas algumas dessas empresas de propriedade de empresários judeus sionistas, algumas dessas empresas estão entre as maiores empresas do país e entre os maiores anunciantes do país. Por exemplo, a maior construtora de imóveis de luxo de São Paulo é a Cirela. Eli Horn, um judeu sionista, é o seu proprietário. Se os jornais começam a dar espaço para uma crítica a Israel, Eli Horn pega o telefone, manda um funcionário ligar para a área comercial dos jornais e das emissoras de televisão e dizer: assim não dá. Se continuarem a dar espaço para críticas a Israel, nós vamos cortar a publicidade. E são várias empresas de grande porte que são anunciantes. Isso é utilizado largamente pelo lobby sionista para tentar controlar o discurso, a narrativa sobre Israel na mídia. Esse mesmo lobby também, aí vem a parte que você se referiu na tua pergunta, ele opera na institucionalidade. Como é que ele opera? Aqui no Brasil. Primeiro, ele estabelece o mesmo tipo de relação que é estabelecida com jornalistas, é estabelecido com parlamentares, com juízes, com procuradores, recebem convite para ir a Israel, tudo pago, sempre a pretexto de alguma coisa muito nobre, conhecer o sistema judicial israelense, conhecer o sistema carcerário, conhecer os lugares sagrados, conhecer... O pretexto importa pouco, mas estabelece uma relação, vai apoiando projetos pessoais, de parlamentares, juízes e procuradores, vai estabelecendo uma rede de relação. É como funciona qualquer lobby em qualquer lugar do mundo, né? Ainda que aqui no Brasil seja duvidosa a legalidade da ação dos lobbies, porque não há lei a respeito. Não há lei a respeito. E isso vai fazendo com que o lobby sionista ele vá tendo seus atores, suas correias de transmissão dentro do Ministério Público, dentro do sistema judicial, afora aquelas figuras públicas
que são de origem judaica e são sionistas. Então, por exemplo, o presidente do Senado, Alcolumbre, é judeu e sionista. O líder do governo... O líder do governo no Senado. No Congresso, né? Não, no Senado. No Senado. Jacques Wagner é judeu e sionista, porque no Congresso é o senador do Amapá, né? É o Randolph. Randolph não tem a ver com isso, mas Jacques Wagner, ele é petista, líder do governo no Senado, e é judeu e é sionista. Não é? No STF, Fux, judeu e sionista. Então, você tem também atores diretamente judeus e sionistas que operam no sistema. Mas isso seria totalmente insuficiente para o grau de influência que o lobby tem. O lobby, para poder ter uma influência para além das suas próprias pernas, ele direciona recursos materiais e humanos para cooptar pessoas, para conquistar a simpatia das pessoas. Né? E esse lobby funciona no Brasil e em vários países do mundo. Né? Cada país vai organizando seu próprio lobby para Israel. O mais poderoso, incomparavelmente, é o lobby norte-americano. Né? Até porque são 6 milhões de judeus nos Estados Unidos, quase tantos judeus quanto tem em Israel. Israel são 7,2 milhões de judeus. O AIPAC é o principal lobby sionista do mundo, é o lobby norte-americano, o lobby sionista norte-americano. Ele é o segundo maior lobby dos Estados Unidos, só perde para a Associação Nacional dos Rifles. Né? Possui um orçamento que se situa na ordem dos 200 milhões de dólares por ano, mais de R$1 bilhão por ano. E pela lei americana, o AIPAC pode colocar dinheiro nas campanhas eleitorais, pode apoiar publicamente candidaturas ou destruí-las. Né? Aqui no Brasil, a lei não permite isso, ainda que isso possa ser feito debaixo dos panos, mas a lei não permite esse tipo de operação do lobby. Nos Estados Unidos, sim. Né? Então, isso é o lobby sionista, ele vai construindo. Né? Ele tem, como dizia Mussolini, ele tem parte da institucionalidade brasileira no bolso. Tem parte da institucionalidade brasileira no bolso. É uma frase clássica do Mussolini. Em um certo momento, Mussolini não tinha maioria no parlamento italiano, Mussolini não tinha influência no poder judiciário italiano, e ele vai ascendendo a primeiro-ministro e perguntam certa vez a ele como é que ele tinha conseguido isso. Ele falou: eu tenho os liberais no bolso. Eu os controlo. Eles não são meus, mas eu os controlo. Né? Esse era o sentido da frase do Mussolini. Então, isso funciona assim. Esses grandes lobbies, não só lobby sionista, eles funcionam desse jeito. Eles têm poder de fogo e vão atraindo, e eles vão corrompendo o sistema democrático de qualquer país, pela força do dinheiro, pela força dos interesses estrangeiros, pela força dos interesses israelenses. Eles vão corrompendo as instituições. Eu não estou aqui dizendo que necessariamente os indivíduos, todos eles, foram corrompidos. Eu não tenho, por exemplo, nenhuma informação a esse respeito sobre o procurador Maurício Fabretti, não vou ser leviano. Mas o sistema se corrompe. Por que se corrompe? Porque o lobby deforma as instituições. O lobby faz com que os interesses se sobreponham sobre a justiça. E por isso é fundamental combater, em especial o lobby sionista, que no Brasil é o mais organizado de todos os lobbies. Nós temos outros lobbies, e lobbies menos organizados do que o lobby sionista. E alguns deles associados ao lobby sionista. Por exemplo, o lobby da Bíblia, que a gente fala, né, bancada da Bíblia, ela é muito associada ao lobby sionista, por razões religiosas e políticas. Né? Então, o mais organizado, ou pelo menos o lobby com a melhor relação custo-benefício no Brasil, é o lobby sionista. Eles não operam para assuntos que não tenham a ver com a pauta Israel. Não é um lobby de assunto geral. Esse lobby não atua para outros temas. Ele não atua para defender os interesses de empresários judaicos. Ele não atua para nada disso. Eles têm um certo código. Só atuam para defender Israel. A única pauta desse lobby é defender Israel
e defender a imagem de Israel no mundo e defender a imagem do sionismo no mundo. Eles realmente não se metem em outros assuntos. Eles não são um lobby comercial, eles não são um lobby econômico, eles são um lobby ideológico. O Breno, perigosíssimo, né? Você acha, por exemplo, que tanto a fala do Jacques Wagner pedindo o extermínio do Hamas, como a fala do presidente Lula, né, colocando a questão do Brasil em relação ao genocídio palestino como uma questão do país, dele, Lula, com o Netanyahu e não com o Estado de Israel, essas duas posições refletem um temor diante do lobby sionista? Não, são coisas diferentes. Jacques Wagner não tem temor do lobby sionista. Jacques Wagner representa... É do lobby. Não tem medo nenhum. No caso do presidente Lula, eu acho que é outra questão. Primeiro, a gente não deve tomar a posição do presidente por uma frase. Eu acho que é uma frase infeliz, mal formulada, porque se contrapõe à posição dele em vários outros momentos. Mas o presidente Lula, assim como todos os principais governos do mundo, com raras exceções, eles abraçam uma resolução que, a meu juízo, ela está caduca. Qual é a resolução? A resolução 242 das Nações Unidas. É a resolução que determina como solução para a Palestina a criação de dois estados. Um estado, o Estado de Israel, e o Estado palestino. Eu acho essa uma solução caduca. Uma ínfima minoria de sionistas hoje defendem essa solução. A maioria é contra qualquer Estado palestino. E nem todos que defendem a solução dos dois estados, aliás, só a minoria dos que defendem a solução dos dois estados, é sionista. O que acontece com a solução dos dois estados é uma espécie de consenso que se formou nos anos 60, 70, que busca um equilíbrio realista, segundo quem defende essa fórmula, um equilíbrio realista entre o poderio militar israelense, apoiado pelos Estados Unidos, e o direito do povo palestino. Então, toda frase que o presidente Lula emite a esse respeito, ele separa duas coisas. Sou contra o genocídio, sou contra a carnificina em Gaza, sou favorável ao Estado palestino, mas não sou contra o Estado de Israel. Eu quero que tenha os dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. Essa é a posição da China, é a posição da Rússia, é a posição de toda a Europa. Por que você acha que essa posição caducou, Breno? Por que você acha que essa ideia caducou dos dois estados? Veja, porque não haverá solução para a questão palestina e para a questão judaica enquanto existir o regime sionista. O regime sionista é intrinsecamente contrário à criação do Estado palestino. O regime sionista é um regime de apartheid, um regime colonial, um regime de supremacia racial e um regime expansionista. Da mesma maneira que na África do Sul só teve solução o problema da autodeterminação dos negros na África do Sul quando acabou o regime do apartheid, da mesma maneira só haverá solução na Palestina quando acabar o regime sionista. Não haverá solução sustentável e justa enquanto existir o regime sionista. Até que isso aconteça, pode ser que venham a existir soluções intermediárias? Sim, poderão existir soluções intermediárias. Entre essas soluções, a criação do Estado palestino nos 21% da Palestina histórica que são determinados pela Resolução 242 das Nações Unidas. Essa é uma solução que o próprio Hamas já aceita. Todas as nações palestinas aceitam essa solução. Todas aceitam, umas em definitivo, outros em caráter provisório, mas todas aceitam. É muito melhor ter um Estado palestino em 21% da Palestina histórica do que não ter Estado nenhum, né? É um avanço em relação à situação atual. É mais ou menos que nem uma greve. Você faz uma greve por 30% de aumento. Você luta, você combate,
mobiliza, você vai ao máximo das suas forças, tensiona ao máximo, e o que você consegue é um aumento de 8%, e você não consegue ter forças para ele ir além disso, você pega os 8% e continua a lutar mais adiante. A mesma coisa funciona nessa situação. Eu não tenho nenhuma dúvida, e nem é uma análise, isso aqui basta ver as declarações das próprias lideranças palestinas, que se for colocado sobre a mesa a opção de imediatamente consolidar o Estado palestino em 21% da Palestina histórica, não haverá uma única voz relevante da resistência palestina que dirá não. Todas aceitarão e vão continuar lutando. O que eu digo não é que eu não sou contra soluções provisórias. Eu não sou, como se dizia no século passado, um maximalista. Ou seja, ou tudo ou nada. Isso é um discurso infantil. Mas, na minha avaliação, só haverá uma solução justa e sustentável quando o problema de raiz for enfrentado. Qual é o problema de raiz? A existência do regime sionista. Enquanto existe o regime sionista, não haverá estabilidade para 2 estados, para 1 estado, para 3 estados, para 4 estados, para 5 estados. Não vai haver solução estável nenhuma. Como a gente já está vendo nesses primeiros dias de cessar-fogo. O governo Netanyahu ele já vai rompendo o cessar-fogo, já vai buscando os pretextos para romper o cessar-fogo. O Pedro Rousseff, sobrinho neto da Dilma Rousseff, que é vereador, se não me engano, em Belo Horizonte, do PT, ele é um lacrador de redes sociais. E ele colocou lá um post ontem dizendo que o Lula acabou com a guerra, inclusive usou esse termo péssimo para definir o que está acontecendo na Palestina, diz que adivinha quem acabou com a guerra, né, em Gaza? Foi o nosso querido presidente Lula, e criou um argumento sem sentido para fazer essa afirmação. Eu só peguei essa caricatura porque eu queria a sua opinião seguinte, assim, de que maneira o Brasil está inserido hoje nessa discussão sobre Gaza, o genocídio palestino, além dos discursos do Lula, que são muito bons, mas da relação real que o Brasil teve com esse conflito até agora e qual será a posição daqui por diante? Olha, não, a inserção, a influência do Brasil é baixa e nem poderia ser diferente. Vamos ser realistas. Esse é um jogo que é decidido exclusivamente por um grupo de países que, antes de mais nada, possuem força militar. Quem decide esse jogo? O Estado de Israel e a resistência palestina, claro, os Estados Unidos, os países árabes, secundariamente, a Rússia e a China. O resto tudo é segunda, terceira, quarta, quinta divisão. Então não vamos também achar que podia ser diferente, que o Brasil podia ter uma grande influência. Isso é fantasioso. Não é? Quem tem influência ali é quem tem presença no Oriente Médio, presença física, material no Oriente Médio, e força militar para ditar o rumo do jogo. O Irã, os países árabes, os Estados Unidos. Claro, Israel, o eixo da resistência palestina. A Rússia, porque tem história de presença no Oriente Médio, embora tenha se enfraquecido com a queda do Assad na Síria, né? A Rússia, as únicas bases estrangeiras da Rússia são na Síria, elas ainda estão lá, mas a Rússia sofreu um retrocesso com a derrota do Assad. Mesmo a China, sabe, Leandro? Mesmo a China tem pouca presença no Oriente Médio, ela tem interesses comerciais em Israel, mas ela tem pouca presença geopolítica no Oriente Médio, ela tem buscado ampliar sua presença, mas ela não é uma player, uma protagonista fundamental. Né? O Brasil pode exercer em relação à questão palestina aquilo que é chamado de soft power. Soft power é a arma principal dos países que nessas questões estão na segunda ou na terceira prateleira. Na primeira prateleira, o que conta é o hard power. No soft power, o Brasil podia fazer mais, certamente.
ainda que o Brasil faça mais, por exemplo, do que Rússia e China. Tá? Dos grandes países do BRICS, o Brasil é o que mais faz pela questão palestina, para nossa tristeza. Porque, mesmo se a gente considerar que o Brasil se limitou aos discursos do presidente Lula, os discursos do presidente Lula são muito mais claros, assertivos e firmes do que os discursos de Putin, do que o discurso de Xi Jinping, do que o discurso dos líderes árabes. Né? Eu acho que o discurso do presidente Lula só tem equivalência no discurso de Gustavo Petro da Colômbia, de Miguel Díaz-Canel de Cuba, no discurso de Nicolás Maduro da Venezuela, claro, o discurso de Khamenei do Irã. Fora disso, os outros líderes, os outros governos do Sul Global, do BRICS, o discurso é muito mais ameno. Né? O Brasil tomou algumas medidas, mas medidas lentas e medidas insuficientes. Né? Então, o Brasil, por exemplo, hoje praticamente, embora não tenha rompido as relações diplomáticas, já não tem mais embaixador em Israel, Israel já não tem mais embaixador no Brasil, deveria romper as relações por causa do gesto simbólico que isso significa. As relações comerciais, elas não foram rompidas, mas o Brasil adotou recentemente um pacote de medidas totalmente insuficientes. Mas, por exemplo, foi proibida a importação de produtos provenientes dos assentamentos judaicos ilegais na Cisjordânia. Não pode mais importar esses produtos. Não pode mais exportar armas para Israel. O Brasil antes exportava armas para Israel porque a Taurus exportava para a polícia israelense pistolas. Não pode mais exportar para Israel. Mesmo sem ter havido uma decisão política, o Brasil, que no ano passado tinha ampliado em 51% a venda de petróleo para Israel, não a Petrobras, mas empresas estrangeiras que exploram petróleo no Brasil, embora no ano passado tenha havido um aumento vergonhoso da exportação de petróleo de origem brasileira para Israel, em 2025 zerou a exportação direta de petróleo. Nem a Petrobras, nem as empresas que atuam no Brasil fazem mais exportações diretas para Israel. Embora haja uma suspeita de triangulação, de que empresas estejam exportando para uma refinaria italiana e essa refinaria italiana esteja vendendo para Israel. Há essa suspeita, mas se você vai na estatística do Ministério da Indústria e Comércio, já não há mais exportação de petróleo para Israel. Foram medidas, Leandro, insuficientes. Eu sou um defensor de que o governo Lula deveria romper relações diplomáticas e comerciais com Israel. Isso abalaria o Estado de Israel? Não. O comércio do Brasil com Israel é muito pequenininho. Mas, falando de soft power, isso geraria um enorme impacto mundial pelo peso do Brasil e pelo peso da própria liderança do presidente Lula. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se o Brasil rompesse relações comerciais e diplomáticas com Israel, muitos outros países fariam o mesmo. A China e a Rússia ergueriam o sarrafo para não ficar abaixo do Brasil no âmbito dos BRICS. Né? Criaria uma onda de ânimo na mobilização popular nos Estados Unidos e na Europa para que os governos europeus e o governo norte-americano tomassem medidas contra Israel. Eu estou convencido de que isso aconteceria se o Brasil tomasse essa posição. Mas não é a posição do governo até agora. O governo resiste a uma medida mais rupturista, uma medida de ruptura das relações, e vai adotando medidas graduais. Né? Tirou o Brasil da IRA, isso é importante, eu estava me esquecendo, que a IRA é a Aliança Internacional pela Memória do Holocausto, que é quem classifica o que é, quer dizer, eles querem classificar, eles se auto-atribuem o direito de classificar o que é e o que é antissemitismo, né? Então, o Brasil, que era membro membro observador dessa articulação, o Brasil saiu dessa aliança. Não é à toa que o lobby sionista aqui no Brasil odeia o governo, odeia o presidente Lula, o acusa de antissemitismo, tá? Porque foram tomados, por causa do discurso do presidente, porque aqui foram tomadas medidas que não são suficientes, tá? Mas são medidas que
provocaram uma reação forte do lobby sionista. E eu acho, só para concluir, que o presidente Lula faz cálculos sobre risco de perder o voto evangélico, cálculos sobre o estresse nas relações internacionais com a Europa e Estados Unidos. Não é? Então, esses cálculos condicionam a radicalidade da posição brasileira. Então, há uma reflexão baseada em pesquisas, eu sei disso, de uma parte considerável do governo que entende que toda vez que o presidente Lula radicalizou seu ataque ao regime sionista, ele perdeu voto entre os evangélicos. Isso se baseia muito na pesquisa que foi feita logo depois que o presidente, no encontro de Addis Abeba, na Etiópia, fez uma comparação estarrecedora aos olhos dos sionistas, porque ele botou o dedo na ferida moral, né? Na grande ferida moral, quando ele disse que o governo Netanyahu aplicava contra o povo palestino métodos muito semelhantes aos que Hitler tinha aplicado contra os judeus. Ele fez uma comparação que foi... Ele desencapou o fio ali na hora. Ele desencapou os fios todos, né? É a hora que eles decidem que ele é persona não grata, que eles humilham o embaixador brasileiro ali no Museu do Holocausto em Jerusalém. Ali, e isso teve uma enorme repercussão internacional, uma enorme, porque nunca ninguém tinha falado isso. Todo mundo sempre foi muito cuidadoso. O chefe de Estado e governo, eu digo, né? Não estou aqui falando de gente como nós que pode falar qualquer coisa e nada acontece. Os chefes de Estado e governo sempre foram muito cuidadosos em relação a isso. E aí se fez uma pesquisa semanas depois, uma pesquisa encomendada por um banco de propriedade de 2 judeus sionistas, e saiu uma pesquisa de que o Lula tinha perdido muita popularidade entre os evangélicos por causa desse tema. Então, há uma pressão ali no governo de que o Lula tem que ser cuidadoso, porque daqui a um ano tem eleições, se perder muito voto evangélico, corre risco na reeleição, aquela coisa toda. E também tem um cálculo sobre o nível de estresse com os Estados Unidos e com a União Europeia em função da posição que o Brasil adota sobre a questão palestina, né? Como sabemos, a política externa do governo Lula é uma política que autodenominada não alinhamento ativo, mas, na verdade, é uma política pendular, né? É uma política que vai para um lado, vai para o outro, para tentar preservar um espaço de independência que não existe no mundo de hoje, né? É uma política recuada, cheia de cuidados, de idas e vindas, né? E a questão palestina é uma questão delicada, e o presidente vai tentando contorná-la, né? Especialmente quando ele está em atividades que muita gente o pressiona de dentro para fora, né? Tipo Itamaraty. Quando ele está em atividades que ele não tem a pressão de Itamaraty, ele fala pela cabeça dele. O presidente Lula, eu digo isso porque eu o conheço há muitos anos e já tive a oportunidade de tratar com ele a questão palestina um sem número de vezes. Ele sempre teve a vida inteira uma posição absolutamente solidária à questão palestina e absolutamente crítica ao regime sionista, né? Essa é a sua posição histórica, né? Agora, aquela história, os cálculos eleitorais, os cálculos geopolíticos, e às vezes comete frases que são erros brutais, como essa frase dita em Roma, né? O Breno, e o cálculo político em relação à Venezuela? Tem 10 mil militares estadunidenses estacionados no Porto Rico e Trinidad e Tobago, uma frota de navios de guerra no Caribe se aproximando, intimidando a costa venezuelana, voos de aviões, o Prêmio Nobel da Paz para Corina Machado, que obviamente fez parte dessa estratégia para fragilizar o governo de Maduro, e o Brasil tem posições muito deletérias em relação à Venezuela e, de certa forma, tornaram mais fáceis essas medidas contra a Venezuela por não haver uma oposição brasileira ao que está sendo feito. Como é que o Brasil vai se sustentar nessa posição daqui para frente se houver, por exemplo, a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos? Olha, eu acho que o problema começa lá atrás, né? Começa quando o governo Lula, o próprio presidente da República, não reconhece o resultado das eleições na Venezuela, em julho do ano passado, em julho de 2024. Ali, o governo já dá um mau passo.
E esse passo é piorado quando o Brasil veta o ingresso da Venezuela no BRICS. Foram dois gestos péssimos, horrorosos. E que não apenas são gestos que afetam negativamente um país aliado, a Venezuela, como debilitam o BRICS e debilitam o próprio Brasil. A influência do Brasil na América Latina, ao longo do século XXI, em grande medida foi construída a partir da aliança com a Venezuela, da aliança entre Lula e Chávez, entre Dilma e Chávez, e depois a aliança entre Lula e Maduro, entre Dilma e Maduro. É a aliança com a Venezuela, pela estabilidade da Revolução Bolivariana, que é o único país da América do Sul na qual a esquerda governa continuamente, né? Nos outros países é um vai e vem. A Venezuela é o único país, e um país poderoso, por suas reservas de petróleo, por seu peso nacional, por sua localização geográfica, né? É o único país em que a esquerda governa continuamente. E foi graças aos momentos de aliança entre Lula, Dilma, Chávez, Maduro, que o Brasil pôde ampliar sua influência internacional, ampliar sua influência na América Latina. Então, joga também contra os interesses brasileiros essa posição. Agora, o que determina essa posição? Novamente, eu acredito que seja um cálculo. Né? Da parte do presidente Lula, um cálculo. Da parte de outros integrantes do governo, pode ser mais que um cálculo, pode ser uma concepção. No caso do presidente Lula, é um cálculo. Salvo se ele tenha mudado de concepção nos últimos 2 anos. Qual é o cálculo? Se associar à Venezuela significa romper com a Europa e com os Estados Unidos. E põe por terra essa política que, na minha opinião, é trôpega, põe por terra a política do não alinhamento ativo. Para que funcione a política do não alinhamento ativo, o Brasil precisa dar prioridade na lógica dessa política. Eu não estou defendendo isso, eu estou descrevendo a política. Na lógica dessa política, o Brasil tem que ter alianças, especialmente com a Europa. A lógica é que o Brasil, aliado à Europa, consegue cavar um espaço na polarização entre Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro. Uma aliança com a Europa fortaleceria uma espécie de terceiro campo. Não que a Europa estivesse nesse terceiro campo, mas isso fortaleceria o Brasil para estar no terceiro campo. E uma postura mais solidária à Venezuela, mais alinhada com a Venezuela, romperia essa possibilidade com a Europa. Então, eu acho que esse é um cálculo que o presidente Lula faz. Eu acho que tem um segundo cálculo novamente eleitoral. Né? Ou seja, pesquisas mostram que o apoio ao governo Maduro e à Venezuela tiram votos do presidente nos setores centristas. E um terceiro fator é novo e perigoso, e é o que mais me dá preocupação. Na medida em que se restabeleceu a negociação com o presidente Donald Trump, creio que há um cálculo de que se envolver com a Venezuela, apoiar a Venezuela, ser solidário com a Venezuela contra a agressão que vem sofrendo do governo dos Estados Unidos, um cálculo de que uma postura solidária à Venezuela poderia levar à explosão das pontes, à explosão definitiva das pontes de negociação com o governo norte-americano. Né? Ainda assim, hoje nós tivemos novidades, porque tudo é meio contraditório no governo também, porque muitas forças disputam orientação. Então, hoje nós tivemos uma resolução do PT solidária à Venezuela, por unanimidade na Executiva Nacional do PT. Eu conheço o PT suficientemente para dizer que uma resolução desse tipo jamais seria aprovada sem a aquiescência do presidente. Segundo, Celso Amorim, principal assessor internacional de Lula e principal protagonista na crise entre Brasil e Venezuela, em entrevista declarou, criticou, denunciou a intervenção norte-americana na Venezuela. Isso a gente não ouvia do governo há muitas semanas. Né? Então, vamos ver como é que evolui isso. Agora, eu acho, em geral, a posição brasileira sobre a Venezuela muito ruim. Uma posição condenável, que tem que ser retificada
o mais urgente possível, até para até para os próprios interesses brasileiros, porque não há como a América Latina enfrentar a agressão norte-americana, seja econômica, seja eventualmente militar, não há como enfrentar isso sem unidade do continente. E a unidade do continente passa por onde? Não é aliança com a Argentina, obviamente, não é com Peru e Equador, não é com o Chile do Boric. É uma aliança que só funciona, para usar uma linguagem futebolística de 2006, se tiver formado o quarteto mágico. Brasil, Colômbia, Venezuela e México. Esse é o quarteto que pode dar à América Latina forças para resistir aos Estados Unidos. O Brasil não tem como resistir aos Estados Unidos isoladamente, mesmo sendo o mais poderoso país da América Latina em termos econômicos. Nenhum desses países, isoladamente, tem como resistir aos Estados Unidos. Precisa haver unidade. E a unidade depende, hoje, Leandro, depende das relações entre Lula e Maduro, porque Gustavo Petro, que teve a mesma posição de Lula nas eleições presidenciais do ano passado, já se repactuou com Maduro, porque, diante da agressão norte-americana, sabe que precisa de unidade. O mesmo vale para Cláudia Sheinbaum, que também teve a mesma posição do presidente Lula no ano passado e já se repactuou com Nicolás Maduro e com o governo venezuelano. Quem ainda não retificou sua política é o Brasil, para poder ter esse quarteto mágico. Chamava quarteto ou quadrado em 2006? Quadrado mágico, né? Não, quarteto. Quadrado mágico. Era o Adriano, o Kaká, Ronaldo e Ronaldinho, né? Acho que era quarteto. Bom, enfim, o Brasil é a peça que está falha. É a peça que está buscando uma solução isolada na relação com os Estados Unidos. Para buscar essa solução isolada, rebaixa muito o seu papel, que deveria ser um papel de solidariedade à Venezuela, e pode se dar muito mal. Não? Pode se dar muito mal. Vem cá, tem um monte de comentário, pergunta que eu vou chamar a Thalita já para a gente colocar, que senão, né, sempre que você vem, tem muita gente querendo saber um monte de coisa. Vai lá. Bom, vamos lá. Tem alguns comentários, perguntas. Red York destacando aqui, só falar aqui para a nossa audiência que o link para o abaixo-assinado tá aí, viu, gente? Para vocês acessarem e também assinarem, tá? A Priscila Nunes Vieira diz o seguinte: somos reféns do sionismo em nosso próprio país. Triste. E aí ela complementa: acho importantíssima a ideia do Breno de abrir uma CPI. Esqueci de falar disso, vou falar agora. Sobre a ação do sionismo no Brasil. Fala agora. Para lá, tinha esquecido de falar disso. Aí. Obrigado, Priscila, por me lembrar. Não. Eu tenho para mim que os fatos demonstram que o lobby sionista possivelmente comete vários crimes. Por exemplo, de onde vêm os recursos financeiros? Qual é a origem do dinheiro da Stand With Us Brasil ao ponto de poder comprar seguidamente páginas dos jornais, ou poder pagar viagens, ou organizar eventos suntuosos? Como pode uma organização estrangeira intervir na vida brasileira, como o faz a Stand With Us com lobby no parlamento, com permanentes ataques ao presidente Lula, com permanente participação no debate público brasileiro, sendo uma organização que é filial de uma entidade estrangeira? Como pode uma entidade como a CONIB, que em tese é uma representação comunitária, funcionar como um braço longo do Estado de Israel? Como pode, numa cerimônia que houve há pouco, embora isso seja simbólico, em si não é um crime, uma cerimônia na qual tinha no 7 de outubro agora, né? Tinha ali 300, 400 judeus, apoiadores da CONIB, cada um deles com a bandeira de Israel e cantando o hino de Israel. Eu nunca vi isso. Eu não sei se a comunidade italiana canta o hino italiano. Eu nunca vi isso. A comunidade portuguesa canta o hino português. Descobri o kit de tampas que muda tudo na cozinha. Não fui eu aqui, né? Não, foi o meu microfone que tocou aqui. O meu microfone estava até fechado aqui. Enfim, então, há uma série de evidências que eu creio que deveria haver uma CPI sobre o lobby sionista. Se quiser fazer um acordo, faz uma CPI sobre as ONGs estrangeiras todas. Mas tem que ter uma CPI sobre o lobby sionista.
tem que ser investigado. Isso não é aceitável, esse grau de influência do sionismo nas nossas instituições. Certo. Bom, Mas, seguindo Thalita, aqui, Central do Jones, apenas aqui destacando, boa noite, Breno Altman, boa noite, Leandro, toda a nossa solidariedade ao camarada Breno. Também aqui a Rosana Oan diz, esse caso de Breno é como se eu fosse acusada de anti-baiana porque abomino o sacrifício de animais no candomblé. Viva Breno. Boa comparação. Aqui também... Marina Rosa, o juiz deve rejeitar porque isso é um absurdo. Está mais para uma simbólica intimidação. Também a Priscila aqui comentando. Grande Breno, sempre aprendo muito contigo. Seu livro sobre sionismo é leitura obrigatória. Aqui sim, agora um debate, uma pergunta. A Cássia Laboissière diz, Breno Altman, você acredita que isto tem a ver com o debate em que você arrasou com aquele rabino? Seria uma reação? Minha solidariedade a você. Não, não é uma reação, porque a denúncia estava sendo preparada antes, muito antes, ela já estava conclusa e eles esperaram o 7 de outubro para publicá-la. Eles publicaram a denúncia no 7 de outubro. 7 de... Mas ela já estava pronta antes, não tem a ver com o debate com o rabino. Tinha pensado nisso, foi 7 de outubro, né? Escolheram 7 de outubro para publicar. A Coraline Perazzoli pergunta, Breno, se o lobby sionista é poderoso, como furar a censura aplicada por eles? O caminho não seria liberdade de expressão irrestrita? Mesmo assim, ainda seremos censurados? É uma boa pergunta. Você sabe, Thalita, Leandro e pessoal todo que está nos escutando, que a CONIB foi a Mica Curi, amiga do processo, da mudança do artigo 19 do marco regulatório da internet, que foi aprovado pelo STF. Porque pelo marco regulatório da internet, antes existente, pelo artigo 19, as plataformas elas não podiam ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros. Tá certo? As plataformas eram neutras. Elas não podiam nem estimular, nem anular, nem serem responsáveis por conteúdos de terceiro, pelo entendimento que se tinha do artigo 19. O STF retificou o artigo 19, de tal maneira que as plataformas podem ser, não só as plataformas podem ser criminalizadas por conteúdo de terceiro, como se criou mecanismos extrajudiciais que obriga as plataformas a retirar conteúdos sob risco de serem criminalizadas e multadas. A CONIB foi amico curi desta ação. Por quê? Porque a CONIB quer ter a possibilidade de mandar uma mensagenzinha para a plataforma quando vê uma mensagem antisionista e a plataforma, com medo de tomar uma multa ou um processo, imediatamente retirar esse conteúdo. Então, a gente tem que ficar esperto para como opera o lobby sionista. Agora, enfrentar o lobby sionista não é uma discussão só sobre liberdade de expressão. Enfrentar o lobby sionista é adotar mecanismos nas instituições, nos partidos de esquerda, nos movimentos populares, para enfrentá-lo. Tem que, primeiro, antes de mais nada, tem que fazer o debate político-ideológico com o lobby sionista. É a primeira coisa que tem que ser feita. A esquerda faz o debate político-ideológico contra o lobby sionista à altura? Eu acho que não. Melhorou. Mas não faz o debate à altura. Mesmo os nossos meios de comunicação, os meios progressistas de esquerda, eles ainda timidamente enfrentam o tema. Muito mais, evidentemente, do que a imprensa convencional, mas o interesse pela questão palestina vem do 7 de outubro de 2023 para cá. Antes o assunto era praticamente inexistente. Vou dizer uma coisa, mesmo no Opera Mundi o tema tinha relativamente pouco destaque. Vamos lembrar, enquanto que o Opera Mundi é especializado em política internacional, naturalmente, um tema como esse tem mais destaque no Opera Mundi. Mas se eu
analiso o que a gente fazia antes do 7 de outubro de 2023, eu já fiz isso, a minha conclusão é que nós dávamos menos espaço do que deveríamos, ainda que o fizéssemos. Tá? Então, travar a disputa política e ideológica é essencial. É a primeira coisa. A segunda, criar mecanismos. Por exemplo, criar uma CPI é um mecanismo. Criar outras ferramentas desse tipo, para você enfrentar o lobby. Esse lobby tem que ser enfrentado, né? E tem que ter a disposição de enfrentá-lo. Não é fácil enfrentar o lobby. Um lobby poderoso pune. Né? Eu entendo que as pessoas tenham medo. Eu faço o que faço porque eu sou um privilegiado. Primeiro, porque eu sou judeu. Segundo, porque eu tenho mais vida para trás do que vida pela frente. Então, eu posso correr todos os riscos que não tem muito problema. Né? Não vai determinar o meu futuro, o que vai acontecer. Né? Agora, é preciso ter essa disposição de enfrentar o lobby sionista. Isso não é uma disposição simples e tem que ser construída. Tem uma outra pergunta aqui, Breno, do Henrique Teodoro. Ele diz: como Israel conseguiu atrair tantos judeus para a empreitada colonial? Henrique Teodoro, essa é uma conversa longa. Vou te sugerir que você veja nos programas no Opera Mundi que eu fui explicando isso. Mas vou te dizer uma outra coisa. Atraiu muito menos do que queria. Veja, o total de judeus no mundo hoje está em 15 milhões. Nem metade está em Israel. Ele como projeto, Israel é um fracasso. Sabe o que Leandro e Thalita e o pessoal que está nos vendo? Você sabe como é que Israel, entre outras ferramentas, como Israel está tentando resolver o problema demográfico de ter poucos judeus? Porque, veja, Israel não quer o Estado sionista, não é isso? Bom, se Israel não quer o Estado sionista, ele vai ter que dar uma solução para 5 milhões de palestinos que estão nos territórios ocupados. Claro, uma parte de Israel quer expulsar ou matar. Mas mais cedo ou mais tarde, Israel vai ter que dar algum direito para esses 5 milhões. Como teve que dar para os palestinos que continuaram nas fronteiras israelenses em 1948, os chamados cidadãos árabes israelenses, que possuem direitos eleitorais, podem votar e ser votados, e correspondem a 21% da população. Mas não basta querer, para resolver o problema demográfico, porque desses 15 milhões que vivem na Palestina, metade é de judeus. 7,2 milhões são judeus. 7 milhões são palestinos. E 600 mil são de outros grupos étnicos, drusos, beduínos e assim por diante. Né? Israel tem um problema demográfico para continuar existindo como Estado judeu. Um problema demográfico. Se todos os habitantes da Palestina puderem ir a voto, como aconteceu na África do Sul depois do Apartheid, basta uma aliança entre os palestinos e alguma dissidência judaica não sionista ou antisionista, e a maioria levará um governo antisionista e acabou o Estado judeu. Israel quer expulsar palestinos, isso não é suficiente, ele precisa atrair judeus. Mas os judeus não querem ir para Israel. Então, o que eles estão fazendo? E aquele rabino que debateu comigo faz parte desse projeto. Eles estão atrás, Leandro, você que é do Nordeste, eles estão atrás de judeus marranos. Quem que são judeus marranos? Os judeus, diante da perseguição da Inquisição, tomaram várias medidas para tentar escapar da Inquisição. Um grupo grande de judeus se tornou cristãos novos. Os cristãos novos são aqueles que abandonaram a religião judaica e se converteram ao cristianismo. E mudaram até seus nomes. Nomes como Oliveira, esses nomes de plantas e árvores, em geral, são de cristãos novos. Mas há um outro grupo de pessoas, de judeus, que formalmente se converteu ao cristianismo, mas manteve práticas religiosas judaicas dentro de casa. Esses são chamados judeus marranos. Um grupo grande de judeus marranos existiu no Nordeste brasileiro, especialmente em Pernambuco e na Bahia, do meu caríssimo Leandro Fortes. Um grupo grande de judeus marranos. Então, tem agora rabinos, cuja especialidade, como é o caso do Rabino Ventura, com quem eu debati, que eles vão procurando as suas famílias de judeus marranos para reconvertê-las. Eles usam a expressão para retorná-las ao judaísmo. Na verdade, para reconvertê-las e para que essas famílias façam a imigração para Israel.
reconvertidas ao judaísmo, elas podem exercer o direito de retorno a Israel e virar cidadão israelense. Ou seja, a partir do público evangélico é que o sionismo está tentando extrair judeus da Chopina para ir a Israel ampliar a presença judaica na Palestina. Bobos eles não são, Leandro. Bobos somos nós. Saudade. Tem mais aí, Thalita? Tem mais. Aqui só Álvaro Frota nos saudando. Salve, camaradas. O professor Elvio Mariano pergunta: não existe uma contradição em estar no mesmo partido de um defensor do lobby sionista? Sim. Tem essas e muitas outras contradições no PT e em todos os partidos. Como é que a gente lida com isso? Qual é o critério da contradição suportável e da contradição insuportável? É verdade, é uma contradição. Por isso que eu estou seriamente estudando a possibilidade de entrar com um pedido no Conselho de Ética do PT contra o senador Jacques Wagner, não por suas opiniões, eu não teria direito de fazer isso pelo Estatuto do PT, mas por um descumprimento ético. Qual é o descumprimento ético? Ele foi a uma cerimônia do Senado pró-Israel, fazendo o discurso que fez no exato momento em que a deputada Luciane Lins estava presa por Israel. Estava nas masmorras israelenses, ele vai homenagear... Deputada do PT, né? Deputada do PT do Ceará. Isso, sim, é uma infração ética. Há uma contradição. Interessante. Você vai entrar com esse processo? Vai entrar com essa medida? Porque, veja, eu não posso entrar... Para eu poder entrar com um pedido desse tipo, eu tenho que ver se o estatuto acolhe. Então, eu não tive tempo essa semana para cuidar disso, porque essa brincadeira da denúncia provocou uma roda viva, mas eu vou ficar no exterior agora uma semana. Aliás, eu estou mudando de inferno, de inferno não, né? De ponto de tensão. Sábado eu vou para Caracas. Eu quero estudar o Estatuto do PT, consultar alguns companheiros que entendem do Estatuto do PT, para ver se é procedente um tipo de medida desse tipo. Eu acho que sim, pelo que eu já estudei, eu acho que sim. Eu vou preparar uma petição desse tipo. Bom. Ok. Thalita. Um último comentário aqui do coletivo Educartum, é um coletivo de professores aqui do Rio de Janeiro. Eles dizem, né? Força, Breno Altman, nós também sofremos perseguição em diferente escala por conta de nossas opiniões sobre educação pública de qualidade. E é isso. Sempre conosco aqui, hein? Sempre, sempre. Já vieram comentar. Eu não entendi quem eles são professores aqui do Rio de Janeiro e eles têm esse coletivo. Um coletivo. Isso, que inclusive eles são quadrinistas, são cartunistas, e eles têm esse projeto, esse trabalho, inclusive, né, de através de HQs, através de quadrinhos, produzir aí material pedagógico. Mas são professores, inclusive por causa disso, né? Um dos professores sofrendo retaliação aqui no Rio de Janeiro, acho que ele é professor da rede municipal. Municipal, exatamente. Cidade do Rio. Isso. Porque justamente faz o enfrentamento diante da gestão municipal aqui do Rio. É isso. Muito bem. Tranquilo, então. Vamos agradecer o Breno, então. Obrigadíssimo, Breno. Vem cá, sobre o meu Santos Futebol Clube, que ontem ganhou de 3-1. Nada? Jogão. Pô, maior show de bola. Não, a Thalita fez questão de lembrar que o Corinthians perdeu. Pô, jogo. Você sabe que eu estava em Marília ontem à noite, que eu fui participar de uma atividade lá. Eu estava no hotel, assisti o primeiro tempo, corri para a rodoviária, porque eu ia pegar o ônibus das 11. Quando eu vejo que o Santos marca o terceiro gol, eu resolvi perder o ônibus e ficar na rodoviária assistindo.
Eu pensei que o Santos, É muito o Santos gás, o Santos tirou o pé do acelerador no final, né? Depois do gol do Corinthians, tirou o pé do acelerador, porque podia ter sido 4, 5, 6-1. Ele dominou o jogo todo. Foi a beleza de se ver. Acho que a gente está. Para minha 10-0. Para minha frustração, acho que o segredo para o Santos jogar bola é o Neymar não entrar em campo. Olha, eu sou da mesmíssima opinião, viu, Breno Altman? Da mesmíssima opinião. Bom, Demorou. O Santos não jogava mas aceitou assim, a realidade. O Santos não jogava assim, há muito tempo. Pô, esse menino, Barreal, Zé Rafael. Você acha que desencantou? Você acha que desencantou? Agora é se recuperar, ficar longe da. Você sabe que eu sou um sujeito. É isso? Você sabe que eu sou uma pessoa contida nas minhas análises, né? Nem muito acima, nem muito abaixo. Não, um grande jogo. Breno, você ainda mantém a sua opinião de que o Neymar é um último grande craque do Santos? Sim. É isso que você... Não é do Santos, não. É do Brasil mesmo. Depois Brasil, isso? Depois que os 3 R's se aposentam, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, o único jogador de primeira prateleira que o Brasil teve é o Neymar. O resto tudo é jogador comum. Segunda, terceira, quarta prateleira. Você pega um cara... Vinícius Júnior. É um bom jogador, não é nem craque. É um bom jogador. Você pega Rafinha, um bom jogador. Rodrigo, um bom jogador. O Estevão, talvez, vamos ver como evolui, pode ser que vire craque, mas é um bom jogador. O Brasil tem jogadores comuns. Eu e o Leandro somos de outra geração. A gente estava acostumado a ver o Brasil jogar. Grandes craques, seleção com muitos craques. Não era só grandes craques. Metade dos craques do mundo estavam num único país. Isso, é verdade. Metade estava no Brasil. O Brasil tinha dificuldade. Sabe como é que era convocada a seleção, Thalita? Você que gosta de futebol? A primeira lista da seleção era com 40 jogadores. Lembra disso, Leandro? Ele não convocava os 23. Pois era. Porque era muito difícil, para não ter revolta das torcidas. Eram 3 times. Tinha que convocar 40, aí satisfazia as principais torcidas. E só depois convocava os 23. De tanto craque que tinha. Hoje não. O Brasil tem esses jogadores. São bons jogadores. Nenhum jogador da seleção atual seria escalado em qualquer seleção brasileira do passado. Exatamente, isso. Não tem nenhumzinho. Kaká foi 2 vezes o melhor jogador do mundo, era banco. Não entrava no time. Denilson, que era um tremendo jogador, não tinha lugar. Puta driblador e tal, não tinha lugar, era banco. Impressionante. Então é outra história. O Neymar foi essa aves rara dos últimos 15 anos, mas o problema é que o Neymar não gosta de futebol. Ele gosta do mundo do futebol. Ele não gosta de futebol. Ele não tem uma cultura de um atleta profissional. Ele tem ele teve no início da carreira dele, nos primeiros anos do Santos. Eu assisti os jogos do Santos ali em 2010, 2011, 2012, até ele ir para o Barcelona. Era um espetáculo, era um negócio de outro planeta ele jogando bola. Neymar e Ganso, né? Neymar e Ganso. Sim, Neymar e Ganso. Tem algum jogo Santos e Flamengo, que o Ronaldinho Gaúcho ainda jogou pelo Flamengo, que é um dos maiores jogos da história, de um lado e do outro. Ele marca um gol antológico. Mas ele vai para a Europa, no Barcelona ele ainda joga bem, era difícil ter destaque no time do Barcelona, porque você tinha ali só super craque, né? Aquele time do Barcelona, é difícil você competir por espaço quando você tem o Messi no time, né? Mas ele vai bem, mas depois quando ele vai para a França, ele desanda. No final dele do Barcelona e na França, ele vira um garoto propaganda, ele vai ganha muito dinheiro, vai viver uma outra vida. Ele não é... Você pega o Pelé não tem comparação com qualquer outro jogador da história. O Pelé era o primeiro a entrar no treino, o último a sair. O Pelé não andava na noite. O Pelé se dedicou, enquanto foi jogador de futebol, se dedicou 1000% ao futebol, porque esporte de alto rendimento é isso, é escravizar mesmo. Você quer fazer isso bem feito, você tem que ser um escravo disso. Não tem espaço para mais nada. É pior que a luta revolucionária, não tem espaço para mais nada. O Neymar não é isso, ele se estragou. E estragou o Brasil, porque o Brasil dependia dele, porque o Brasil não tinha outro. É isso aí.
Olha, a gente vai ter Thalita, aqui, Breno Altman, podemos? espaço para falar de futebol, viu? Oba! Aí a gente vai te convidar É o como assunto que eu mais convidado. gosto, gente. Não é Vai ter um programa do Maxwell. Política, geopolítica, isso tudo para mim é porque eu não sei fazer outra coisa da vida. O que eu gosto mesmo de fazer é falar de futebol. Mas ninguém nunca Vai quis ser o programa do nosso ter querido como Maxwell comentarista de Lima, hein? futebol. Bora É isso lá. aí. Vamos falar de futebol. Ele torce pro esporte? Sim. Coitado. Assim, Pro Jones esporte, Manuel, numa Eribaldo situação Maia, Está numa Maxwell, situação de todos, vulnerabilidade. todos. Total. todos Vulnerabilidade. Eu nunca vi um time tão ruim. É um time que com A nomenclatura. a pior trajetória da história do Campeonato Brasileiro. A nomenclatura do Farol Brasil, a nomenclatura pernambucana é toda torcedora do esporte. Coitadinho. Mas é uma fase, né? Tudo passa, né? Eu gosto de esporte, é simpático o clube esporte, mas. Sempre gostei de esporte também. Eu gostava mais de Mas Santa vamos lá Cruz, então, gente. Tá bom. Vai começar o Cultura Brasileira daqui a pouquinho, então. Bora lá. Vamos despedir aqui do Breno. Muito obrigado pela presença. Tchau, Breno. Boa sorte aí nessa luta, viu? E tamo junto, hein? Tamo junto. Tamo junto nessa luta. Grande abraço a todo mundo que nos ouve. A canalha sionista. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.